Hoje, gente, professor Jair aqui comentando a prova de redação do Enem que vocês fizeram no último fim de semana, ok? Prova bastante interessante essa de redação. Com relação ao modelo, não teve nada de novo com relação ao que a gente havia trabalhado ao longo das aulas da Superliga. O que nos surpreendeu foi o tema da redação, e isso deixou a gente bastante feliz, especialmente aqueles alunos que participaram do concurso de redação que nós promovemos. Dá uma olhadinha no tema, olha só, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. No concurso de redação, nós havíamos abordado a questão das fake news, e os alunos que participaram dessa proposta de texto, eles poderiam utilizar todos aqueles argumentos que estavam lá nas redações do concurso, na redação do Enem. Qual que era o cuidado que os alunos deveriam ter tomado? Não ficar somente em cima da ideia das fake news. Eles deveriam ter colocado essa ideia da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se ele tivesse feito isso, ele não tangenciava o tema, ele estava dentro daquilo que a proposta estava pedindo, e certamente eles tiveram bastante sucesso nas suas produções. Olha só, essa proposta ela foi estruturada juntamente com 4 textos motivadores. O primeiro desses textos, ele trabalhava uma ideia de que um cérebro artificial criaria uma máquina de sugestões, tá? Então esse cérebro artificial ele seleciona preferências das pessoas por conta do seu comportamento de uso da internet, e ele cria um algoritmo, com base na criação de um algoritmo, ele faz determinadas sugestões para as pessoas, ok? E isso faz a gente ter a ilusão de que a gente tem uma liberdade de escolha, quando na verdade tudo chega até nós de uma maneira calculada, certo? O segundo texto motivador, olha só, ele estava trabalhando com o exército de moderadores que existe por trás desses algoritmos, certo? Então eles estão localizados lá no Oriente Médio, e eles têm um papel importante no controle daquilo que deve ser eliminado da rede social, que acaba fechando as pessoas naquilo que eles chamam hoje de bolha, certo? Passa ali, por favor. Olha só. E daí, ao final desse texto, ele mostrava que estamos caminhando para um estágio em que a máquina que decide qual notícia deve ou não ser lida. É justamente essa ideia de bolha, né? O outro texto consistia num infográfico e cheio de informações, certo? O que a gente poderia usar disso como argumento no nosso texto? Olha só, a gente consegue ver lá no canto direito que a grande maioria, ou a maioria dos usuários é mulher. Na sequência ali, 85% do público são pessoas de 18 a 24 anos. E qual que é a ideia de uso dessas pessoas? Elas usam a internet para enviar ou receber mensagens e também para assistir a vídeos, certo? Então esses algoritmos eles trabalham em cima desse tipo de comportamento e dessas opções das pessoas. Mais um texto motivador. Olha lá, mais uma ali, por gentileza. O texto ia trabalhar em cima dessa ideia aqui. O que está em jogo não é tanto a questão homem versus máquina, mas sim a disputa da decisão informada versus obediência influenciada. Então a gente tem que desenvolver um senso crítico para não exatamente ficar sujeito a essas sugestões que são feitas por esses algoritmos, ok? Quem conseguiu manipular essas informações, juntou argumentos que trabalhou ao longo do ano, ou utilizou no concurso, ou foi discutido em sala de aula, certamente teve sucesso com relação à argumentação, tá? Ter tomado cuidado também de não ficar somente em cima de fake news foi uma boa, para evitar tangenciamento ao tema. Como proposta de intervenção, uma possível solução para essa questão da manipulação da opinião seria ficar em cima da questão do Marco Civil Regulatório do Uso da Internet, que foi aprovado em 2014, ok? Se a pessoa quisesse, ela poderia também relacionar com aquele grupo publicitário que deu uma força para o Trump lá nas eleições dos Estados Unidos, e também alguém mais ousado aí poderia relacionar essa questão das fake news ou da manipulação da opinião pública com as eleições aqui no Brasil, ok? Com relação à redação é isso, então até a próxima. Valeu!